Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre um assunto bem polêmico que deixou vários alunos, vários estudantes de Química e até mesmo alguns professores em polvorosa desde o início do ano de 2017. A descoberta de uma molécula em que um átomo de carbono supostamente está formando 6 ligações, ao contrário das 4 ligações a qual a química orgânica sempre diz que o carbono forma. Essa notícia caiu como uma verdadeira bomba nas redes sociais. Alguém achou esse artigo que fala sobre essa substância em algum local, algum blog, algum site, e resolveu publicar em alguma rede social, algum grupo de química no Facebook. E desde então esse assunto tem chamado muita atenção das pessoas, porque é algo totalmente inédito, um carbono formando 6 ligações, e essa estrutura aí, essa postagem acabou sendo compartilhada por milhões de pessoas em várias redes sociais, Facebook, WhatsApp, vários blogs, etc. E isso se tornou uma verdadeira notícia viral. Então, desde então, tem todos os grupos de química, eu mesmo tenho experiência de ver isso, você vai encontrar alguém que postou essa notícia sobre um carbono formando 6 ligações. E o pior é o seguinte, porque todo site que você vê sobre essa notícia, ele está falando títulos bem sensacionalistas que parecem desacreditar a química. Por exemplo, fim da tetravalência do carbono, descoberta molécula de carbono com 6 ligações. Ou então, quem disse que o carbono forma 6 ligações? Essa molécula vem provar o contrário. Ou outra notícia mais absurda ainda, como por exemplo, esqueça tudo que você aprendeu nas aulas de química. Foi descoberta uma molécula revolucionária que contradiz tudo o que sabemos sobre o carbono. Jesus. Então, essa notícia tirou o sono de muitos estudantes e de muitos professores, porque ninguém consegue entender uma razão lógica de por que essa molécula teria o carbono formando 6 ligações. O que está acontecendo para essa ligação em comum ser formada? Será que o carbono violou a regra do octeto? Será que tudo que nós aprendemos sobre a química está errado? Será que nós estamos vivendo uma mentira? Esses sites sensacionalistas, na verdade, em vez de ajudar os alunos, em vez de tirar as dúvidas, eles causam um efeito oposto, porque eles causam ainda mais dúvidas nos estudantes, que não conseguem entender, pelos conceitos da química básica, como que isso foi acontecer, o que se explica, como é explicada essa ligação em comum do carbono, como que isso acontece, por quê. Então, várias perguntas são feitas sobre esses assuntos. Por exemplo, é a primeira vez que um composto desse tipo foi observado? É realmente verdade que o carbono está ligado a 6 outros átomos? E como explicar isto pela regra do octeto que nós aprendemos na escola? Será que a química sempre esteve errada? Bem, vamos responder essas perguntas aqui neste vídeo. Vamos dissecar cada um dos tópicos e vamos interpretar seguindo algumas regras da química que não são muito conhecidas no público em geral, mas que explicam satisfatoriamente como que esse carbono faz para formar esse tipo de ligação. Então, respondendo algumas dessas perguntas, sim, o carbono realmente se ligou a mais de 4 átomos. Essa não foi a primeira vez que isso foi observado e, de forma aparentemente paradoxal, o átomo de carbono sim se ligou a mais do que 4 átomos, mas ele não formou mais do que 4 ligações. Calma que nós vamos entender isso agora. Como eu disse, não foi a primeira vez que esses átomos de carbono formando mais do que 4 ligações foram observados. Alguns cátions orgânicos instáveis, chamados de carbocátions não clássicos, são conhecidos há mais de 40 anos. E eles inclusive renderam o prêmio Nobel a um químico chamado George Olah, em 1995, pela elucidação, ou seja, explicação desses tipos de íons formados e qual a natureza das ligações químicas que eles formam. Vários carbocátions desse tipo estão sendo mostrados aqui nessa figura. Então, você pode ver aqui que temos um carbono que parece estar formando 5 ligações. Temos um carbono que também parece estar formando 6 e outro que parece estar formando 7 ligações. Olha só que interessante, são íons que ocorrem na fase gasosa quando são bombardeados por um fluxo de íons de hidrogênio sobre o metano, e nós notamos que eles têm fórmulas como CH5+, CH6 mais 2 e CH7 mais 3. Agora, como explicar as ligações químicas nessas espécies tão estranhas? Então, em breve nós iremos explicar, mas antes disso nós vamos esclarecer mais algumas dúvidas. Primeiro, é o equívoco desses sites sensacionalistas e páginas no Facebook e WhatsApp, que é o seguinte: em nenhum momento o arquivo original, que eu vou estar disponibilizando uma foto dele aqui, o artigo original em nenhum momento diz que foi a primeira vez que foi observado esse composto ou que ele foi descoberto ali.
Esse composto existe há mais de 40 anos e esse artigo ele apenas está mostrando a estrutura cristalina desse composto na forma sólida, ou seja, ele já tinha sido detectado muito antes, mas só agora, muito recentemente, que ele foi isolado na forma de um sal sólido. Afinal de contas, essa molécula polêmica que tanto aparece na internet, ela é um íon positivo. E para isolar o íon positivo como um composto puro, ele precisa ter um íon negativo, ou seja, você precisa fazer um sal iônico e obter ele na forma sólida. Porém, essa molécula é muito instável, ou seja, é dito claramente que ela é instável, e ela só pode ser obtida na forma de um íon estabilizado na presença de uma substância que é um ácido extremamente poderoso, um superácido. E agora vamos à nossa tão aguardada explicação de por que esse átomo de carbono, mesmo que esteja ligado a 6 átomos, ele não pode estar realmente formando 6 ligações. Pois bem, alguns elementos químicos eles podem violar a regra do octeto em algumas ocasiões. Por exemplo, nós podemos ver o fósforo em alguns compostos, como o pentacloreto de fósforo, PCl5, formando 5 ligações, ou seja, violando o octeto, ele devia formar só 3. E vemos o enxofre em compostos como o hexafluoreto de enxofre, que é um gás bem conhecido, formando 6 ligações, quando ele deveria formar 2, no composto SF6, hexafluoreto de enxofre. Então, no caso do pentacloreto de fósforo, nós temos que ele expande o seu octeto, ou seja, em vez de estar completando 8 elétrons na última camada, ele está completando 10. Ele passou do octeto, ele violou o octeto dele. O enxofre, formando 6 ligações, está com 12 elétrons na última camada, passou dos 8 também. Porém, isso só é possível porque elementos químicos que têm mais do que 3 camadas de elétrons, eles podem acomodar mais de 8 elétrons na última camada em algumas ocasiões. Porque a primeira camada do átomo, que é a camada K, ela só pode aceitar 2 elétrons, não pode passar disso. A camada L, que é a segunda camada, ela só pode aceitar no máximo 8 elétrons, ou seja, não tem como ela expandir mais do que 8, porque ela está lotada. As camadas M em diante, a terceira camada, por exemplo, a camada M, ela pode acomodar no máximo 18 elétrons. Porém, ela se estabiliza costumeiramente com 8, de modo que quando o elemento completa 8 elétrons na terceira camada, essa terceira camada ela fica estabilizada. Porém, alguns ligantes muito eletronegativos, como por exemplo o flúor, às vezes o cloro e o oxigênio, podem forçar esse elemento com mais de 3 camadas a ultrapassar o octeto, ou seja, ele pode violar a regra do octeto. Tanto é que alguns gases nobres como o xenônio podem ser forçados a reagir, formando compostos com flúor, porque eles têm uma camada que pode expandir o octeto. A camada, no caso do xenônio, é a quinta. Então, a partir da terceira camada, o elemento químico pode violar a regra do octeto. Ele pode ter mais do que 8 elétrons na última camada. Porém, o carbono, a última camada do átomo de carbono é a segunda. Ele só tem 2 camadas eletrônicas. E a segunda camada não pode expandir o octeto. É impossível. Ela tem apenas 4 orbitais. E cada orbital aceita no máximo 2 elétrons. Ou seja, se tem 4 orbitais, só pode aceitar 4 pares de elétrons e, portanto, a camada L fica totalmente fechada com 8 elétrons e não pode crescer mais. Então, embora o silício, em alguns compostos, o silício é um elemento da mesma família do carbono, o silício, em alguns compostos, ele pode formar 6 ligações, sim. Por exemplo, o hexafluorsilicato é um ânion com a fórmula SiF6-2, ele tem um silício formando 6 ligações, violando o octeto, porque o átomo de silício tem 3 camadas eletrônicas, e a terceira camada é a última, e ela pode ser expandida. O carbono não, o carbono tem apenas 2 camadas, e a segunda camada não pode ser expandida para mais do que 8 elétrons. Então, é totalmente impossível para um carbono ter 12 elétrons na última camada, ou seja, 6 ligações. Então, ele só pode formar 4. Mas agora vamos explicar por que esse composto tem o carbono formando 6 ligações. Na verdade, não são 6 ligações, são 4 ligações com 6 átomos. Esse composto contendo o carbono que aparentemente forma 6 ligações, ele pode ser considerado como um derivado do composto orgânico comum chamado hexametilbenzeno. O hexametilbenzeno é um composto orgânico aromático, a estrutura dele está aqui em cima, que nós vemos que ele tem uma estrutura em forma de anel hexagonal com 6 grupos metilas ligados.
Esse composto ele é oxidado em meio superácido e perde 2 elétrons, então ele sofre uma reorganização de sua estrutura e assume esta outra forma que nós vemos aqui em forma piramidal, que é a tal molécula polêmica que tem as supostas 6 ligações do carbono. Então, como nós sabemos que o composto hexametilbenzeno ele é um composto orgânico comum, o carbono está formando suas 4 ligações completamente normais, ao perder 2 elétrons, ele forma uma molécula que é deficiente em elétrons, ou seja, não há elétrons suficiente para que todos os átomos de carbono possam estar formando suas 4 ligações habituais. Ou seja, nessa estrutura nós podemos ver que esse carbono no topo da pirâmide, o qual está formando as 6 ligações, entre aspas, ele está faltando 2 elétrons, ou seja, ele tem menos elétrons do que o necessário para fazer 4 ligações. Não mais elétrons do que necessário para fazer 4 ligações. Porque se ele fizesse 6 ligações covalentes, ele precisaria estar com mais do que 4 elétrons na última camada. E ele está com menos do que 4 elétrons, ele tem só 2. Portanto, esse íon ele é deficiente em elétrons e não tem a possibilidade de todos os átomos de carbono presentes estarem completando seu octeto da forma normal. Normalmente, quando nós temos uma molécula deficiente de elétrons, ela atua como um ácido de Lewis. Então, ela geralmente recebe um par eletrônico vindo de outra espécie química, um átomo que tenha um par isolado de elétrons, por exemplo, nitrogênio, enxofre ou oxigênio, formando o que se conhece popularmente como ligação dativa. Ou seja, temos um átomo com 2 elétrons não ligantes, ou seja, que não estão usados nas ligações, e temos um outro átomo com um orbital vazio, que está deficiente em elétrons, e então esse átomo que tem elétrons empresta um elétron para o outro, e então eles passam a formar uma ligação que costumeiramente é representada por uma seta. Embora em química universitária essa nomenclatura ligação dativa não seja mais muito utilizada, aqui nós podemos usar como uma forma mais simplificada de explicar. Então, basicamente, quando nós temos um átomo deficiente de elétrons, ele pega elétrons emprestados de outro átomo que tem elétrons não ligantes para fazer uma ligação dativa. Mas neste íon aqui, que temos essa estrutura, temos um sério problema. Nenhum átomo presente nessa estrutura tem elétrons não ligantes para ser fornecidos por uma ligação dativa. E agora? Então, temos um humilde vizinho do carbono, o boro, que ele sabe resolver esse problema como ninguém. O boro, o elemento número 5, vizinho do carbono, que nós temos ele até aqui representando esse esquema da tabela periódica, ele é um elemento químico incomum, porque ele tem apenas 3 elétrons na última camada. A regra do octeto diz que elementos que tenha entre 1 e 3 elétrons na última camada, eles precisam perder os elétrons e formar íons positivos. Mas o boro não consegue perder os 3 elétrons, então, em vez de perder elétrons e formar um cátion B+3, o átomo de boro prefere formar 3 ligações covalentes com os outros elementos. Mas isso tem um problema, porque quando o átomo de boro forma as 3 ligações covalentes, ele só consegue completar 6 elétrons na última camada. Ou seja, ele não consegue completar o octeto, ainda faltam 2. Por isso, o átomo de boro, frequentemente, quando ele forma essas ligações covalentes, ele atua pegando elétrons emprestados de outros elementos, formando a ligação dativa. É um caso bem comum desse tipo de ligação. Mas temos alguns compostos de boro com hidrogênio, que são chamados de borano, que existe um sério problema, porque o átomo de hidrogênio não tem elétrons para doar em ligação dativa para o boro. Então, o elemento boro, quando se liga a hidrogênio, ele forma compostos deficientes em elétrons, onde não existe nenhum átomo com pares isolados de elétrons que possam fazer uma ligação dativa. Então o boro resolve esse problema formando um tipo muito incomum de ligação. Para resolver esse problema que aparentemente não tem solução, o boro recorre a uma gambiarra para poder estabilizar o seu octeto. Ele geralmente, em vez de pegar um par de elétrons de um átomo que tem elétrons sobrando, como ele não existe esse tipo de átomo nos boranos, o átomo de boro, ele pega um par de elétrons emprestado de uma ligação que já está pronta. Ou seja, tem uma ligação covalente que tem um par de elétrons e o átomo de boro simplesmente interage o seu orbital vazio com essa ligação covalente e ele se pendura nessa ligação. Então forma-se uma única ligação unindo ao mesmo tempo 3 átomos, como se fosse uma ligação bifurcada unindo 3 átomos ao mesmo tempo. Isso é chamado de ligação covalente tricentrada com 2 elétrons, ou abreviadamente 3C2E. A ligação tricentrada com 2 elétrons é um tipo de ligação
química que é muito comum nos compostos de boro com hidrogênio, por exemplo, os boranos. Aqui nós temos algumas estruturas de boranos. E o borano mais simples, chamado diborano, é a molécula que se usa como modelo para explicar a ligação tricentrada com 2 elétrons. Neste caso, nós podemos considerar que são duas unidades BH3 que se aproximam, e uma das ligações entre um boro e um hidrogênio fornece um par de elétrons para o orbital vazio do átomo de boro da outra unidade. Ou seja, eles basicamente é como se fosse uma ligação dativa, em que em vez de ser um par eletrônico de um átomo sendo doado para o outro, é o par eletrônico de uma ligação pronta e está sendo doado para o outro átomo. Então nós temos uma ligação química bifurcada, onde 3 átomos compartilham 2 elétrons entre si, formando uma única ligação covalente. Então nós temos aqui, isso explica o que são essas estranhas ligações do composto de carbono com 6 ligações. Ele está formando 4 ligações com 6 átomos, ou seja, 2 dessas ligações são ligações normais, unindo 2 átomos. Ou seja, temos uma ligação normal unindo o carbono a um átomo, uma outra ligação normal unindo o carbono a outro átomo, e as outras 2 ligações são ligações tricentradas, cada uma unindo o carbono a 2 átomos. Então, nós temos 4 ligações unindo 6 átomos, 2 ligações normais e 2 ligações tricentradas. Por exemplo, aquele íon CH6 mais 2 que nós vimos lá no começo deste vídeo, pode ser explicado com essa estrutura assim, ó. Olha só, aqui, apenas para simplificar, nós temos um carbono formando 2 ligações com 2 hidrogênios, 2 ligações normais e 2 ligações tricentradas com os outros hidrogênios. Então essa estrutura tem essas ligações ramificadas desta forma. Então agora nós explicamos o que são essas ligações. Nós podemos agora representar essa estrutura assim. Nós temos esse anel na parte de baixo da molécula, é um anel de ciclopentadieno, ou seja, um anel de 5 átomos que tem 2 ligações duplas. E ligado a ele nós temos um carbono que tem 2 orbitais vazios que não tem elétrons. Então o carbono ele forma 2 ligações e tem 2 orbitais vazios. Uma ligação com um anel ciclopentadieno e outra ligação com o grupo metilo em cima. Esse anel ciclopentadieno tem 2 ligações duplas, ou seja, contendo 2 ligações pi, que elas são mais fracas do que a ligação principal, que é uma ligação covalente normal. Então, o átomo de carbono que tem 2 orbitais vazios, ele simplesmente se pendura nessas 2 ligações pi, formando tipo essas ligações meio que em forma de cabide, ligação bifurcada, que são 2 ligações tricentradas com 2 elétrons que estão ligando o átomo de carbono de cima simultaneamente a 2 carbonos no anel de baixo, usando apenas uma ligação. Então, essa estrutura fica bem esclarecedora. Nós podemos verificar como que é essa estrutura usando a ligação assim, que simplifica bastante o nosso entendimento. A razão da confusão é pelo fato de que não existe uma forma padronizada de se representar a ligação tricentrada com 2 elétrons. Geralmente, quando nós fazemos o desenho, quando a gente vê o desenho em livros ou na internet, eles representam essa ligação como se fossem ligações covalentes normais. Então, quando a gente olha para a molécula do diborano, por exemplo, nós vemos um hidrogênio formando 2 ligações, o que é impossível. E também, quando nós vemos carbono formando ligação tricentrada, nesses casos extremos, nós também vemos um carbono formando mais de 4 ligações, quando na verdade 2 dessas ligações são apenas uma, ou seja, não são 2 ligações, são apenas uma, mas elas foram representadas assim porque não é uma forma padronizada de se escrever. E agora nós temos finalmente o mistério dessa molécula resolvido. O carbono não está formando 6 ligações covalentes, ele está formando 4 ligações, que são 2 ligações normais, cada uma unindo o carbono a apenas um átomo, e 2 ligações tricentradas, cada uma unindo o carbono a outros 2 átomos. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 ligações unindo 6 átomos simultaneamente. E agora nós vamos mostrar também de bônus que outra coisa que prova o equívoco desses sites sensacionalistas ou dessas pessoas que compartilham isso na internet é que esse não é um caso único de carbono formando mais do que 4 ligações, como nós dissemos lá no começo. Existem diversas estruturas, geralmente do carbono formando compostos com boro ou formando alguns compostos covalentes com metais, onde o carbono forma
aparentemente forma bem mais que 4 ligações. Por exemplo, aqui nós temos uma substância chamada carborano. Como você pode ver, a estrutura do carborano, ele parece também ter 2 carbonos que formam 6 ligações. Mas na verdade é o mesmo princípio, ele forma 2 ligações normais e 2 ligações tricentradas. Temos também essa estrutura aqui que é um superácido, que ele é chamado de superácido carborano, que é talvez o segundo ácido mais forte que existe, que ele também tem um único átomo de carbono formando uma gaiola com vários átomos de boro ligados a cloro. Esse átomo de carbono ele também parece estar formando 6 ligações. Além daqueles carbocátions clássicos que nós já mencionamos, tem também alguns compostos organometálicos, onde também parece que o carbono forma mais de 6 ligações. Por exemplo, aqui nós temos o trietilalumínio. A estrutura dele é um dímero, ou seja, Al2C2H5, 6. Esse é um composto covalente organometálico que é um líquido incolor que é altamente inflamável, capaz de pegar fogo até mesmo simplesmente por exposição ao ar. Esse composto é covalente e nós vemos que tem 2 carbonos compartilhados entre os 2 alumínios que parecem estar formando 5 ligações. Vejam só isso. Esses 2 carbonos do meio parecem estar formando 5 ligações, mas isso é impossível, o carbono não forma 5 ligações. Mas aqui nós podemos considerar que essas 2 ligações que esse carbono está formando com os alumínios, na verdade sejam apenas uma ligação tricentrada. Se você olhar bem, essa molécula se parece muito com a molécula do diborano. Então o princípio e a forma das ligações químicas do diborano e do trietilalumínio é exatamente a mesma. Ou seja, aqui nós temos uma ligação tricentrada e um carbono formando, entre aspas, 5 ligações. Só de você olhar a própria estrutura dos boranos, você vê que vários átomos de boro parecem estar formando mais do que as 3 ligações normais que ele deveria. Alguns estão formando 5 ligações também, ó. Então, isso aqui é uma forma de representar a ligação tricentrada, não existe uma forma padrão para representar. Então, muito frequentemente, na internet ou nos livros, você vê a ligação tricentrada sendo representada como se fossem 2 ligações normais. Ou seja, é um pequeno erro. Infelizmente, a IUPAC, que é a Organização Mundial de Química, não conseguiu ainda criar uma representação fiel de uma ligação tricentrada. Quando eu fiz esses desenhos, por exemplo, esse pentaborano, eu fiz questão de ilustrar a natureza da ligação, tem lá no meu blog, inclusive. Então é isso, gente. Isso é a explicação de como que são as ligações desse carbono. Aqui está provando que ele forma realmente 4 ligações e não 6. Mas só que 2 dessas ligações são tricentradas, então parece que são 6 ligações. Então, espero ter esclarecido essa dúvida nos corações e nas mentes de vocês, estudantes de Química, e vocês que sofreram muito para entender o motivo pelo qual isso acontece também. E por isso mesmo eu peço para vocês compartilhar esse vídeo, divulgar bastante, porque isso é bem esclarecedor. Também agradeço a vocês que se inscreveram. Eu estou começando o ano agora com o meu canal com mais de 1000 inscritos. Finalmente eu estou começando a melhorar toda a minha comunicação com as pessoas, levar mais conhecimento. Acesse o meu site, o meu blog, chamado Nerd da Química, de onde eu fiz uma postagem sobre esse tema, vou compartilhar aqui na descrição do vídeo, esse tema do carbono de 6 ligações. E muito obrigado por assistir, obrigado pela audiência, pela força e valeu!